Olá, amantes da matemática. Essa é uma aula bem tranquila, mas que caiu no Enem e muita gente pode ter errado porque não sabe as propriedades da potenciação, né? Que é o assunto que aqui é referente, tá? Então, é descrita aqui uma situação tirada aqui do livro Cálculo e Aplicações do Hughes e Hallett, e quer entender, quer traduzir uma questão em língua materna, né, para a linguagem matemática. Aí você vai ter que escolher a melhor alternativa. Então vamos entender aqui, ó. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimento cardíaco e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa ou volume do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa. Tá? Então, bora entender o que é o cubo. O que é cubo? É um valor elevado a 3. Por exemplo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, S ao cubo. Tá? De um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa. O que é o quadrado? É 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, m ao quadrado. Então, a questão é: o cubo da superfície é proporcional ao quadrado de sua massa. O que significa isso? Que quanto maior for esse, maior vai ser esse. Ou, de outra forma, vamos traduzir matematicamente, que se eu dividir, independente da área, mas se eu pegar a área desse mamífero, a área externa desse mamífero, e dividir pela sua massa ao quadrado, isso vai dar um valor constante. Eles são proporcionais. Isso se chama proporcionalidade. Tá? Vou dar um outro exemplo de proporcionalidade. A gente usa muito isso. Ó. Velocidade. O que é a velocidade? É a variação da posição do espaço dividido pelo tempo. O que é que significa? Quanto maior for a distância percorrida, maior é a velocidade. É proporcional, tá? Diretamente proporcional. Inversamente, vamos aproveitar aqui, quanto maior for o tempo, menor vai ser a velocidade. Então é inversamente proporcional. Aí o que a gente vai ter aqui? Ó, 40 km por hora. É uma velocidade. O que significa isso? A cada 40 km, 1 hora gasta. 80 km por hora. A cada 80 km, 1 hora gasta. Tá? Então, isso é rapidamente o que é proporcionalidade. Bom, nesse caso aqui, ó, a gente pode perceber o seguinte. Isso é uma forma de proporcionalidade. Né? S ao cubo sobre m ao quadrado igual a um K. Tá? É a constante de proporcionalidade. O que poderia indicar isso? Vamos tentar aqui traduzir. Né? Se a área for 100 e a massa... A área ao cubo for 100 e a massa for, por exemplo, 2, tá? Qual seria o K? 50. Então, esse é o K. De outra forma, 100 é igual a 50 vezes o 2. Tá? Então, esse aqui é o nosso K, m ao quadrado, s ao cubo. Né? A gente pode ter essa relação aqui. Ó. Entendeu? Né? De outra forma, a gente vai pegar essa relação e transformar nessa relação, que é uma das alternativas que se apresentam aqui. Só que nenhuma alternativa está aparecendo desse jeito. Houve um tratamento com a potenciação. Então a gente vai ter que encontrar o S elevado a 1, né? Tá aqui, ó, o S elevado a 1. E isso vai acontecer alguma coisa com K e com M. Tá? Então o que foi que aconteceu? Se aqui está S ao cubo, eu vou transferir isso aqui para ficar limpo, para a gente fazer o tratamento matemático lá embaixo. E aí a gente vai voltar depois para as alternativas, tá bom? Então, tá aqui, ó. S ao cubo é igual a K vezes M ao quadrado. Bom,
Para ficar o S sozinho, elevado a 1, o que eu tenho que fazer? Aí você vai ter que lembrar de uma relação entre potência e raiz. Quando eu gosto de falar sempre isso, ó. Relação de soma, subtração, multiplicação, divisão. Potência, raiz. Tá? A gente sempre trabalha com isso. Tá bom? Então aqui, olha, o que é que eu tenho que fazer para transformar isso elevado a 1? Eu tenho que tirar a raiz cúbica, porque S elevado a 3, a raiz cúbica disso é o S. Tá bom? Mas como é que chega nesse S? A gente pode usar uma propriedade. Fica assim, ó, A elevado a M, a enésima raiz, é A elevado a M dividido por N. Né? A gente transforma isso aqui no numerador e esse aqui no denominador. Então, ó, S elevado a 3 dividido por 3. Isso vai dar quanto? 1. Ou S. Tá? Bom, vamos transformar aqui, ó, K, repetir, né? Eu ainda não fiz a raiz, ó. Se eu fizer a raiz aqui, porque eu não posso inventar, eu não posso simplesmente colocar, eu tenho que manter a igualdade da equação. Então, se eu faço a raiz cúbica aqui, essa raiz cúbica também tem que acontecer. E aí a raiz cúbica está K elevado a 1, né? Quando não aparece nada é o próprio 1, e K elevado a 2, e a gente novamente vai usar essa propriedade distribuindo a divisão. Então fica 1 dividido por 3, né? Aqui, isso aqui fica no numerador, isso vai para o denominador. Isso aqui fica no numerador e o outro vai para o denominador. Então a gente só repete aqui e arruma. K elevado a 1/3 vezes M ao quadrado dividido por M ao quadrado raiz cúbica. Ou M elevado a 2/3. Então essa é a expressão que nos interessa aqui. Tá? S elevado a 1. Aí é só você ver qual a alternativa que isso dá certo. K elevado a 1/3, M elevado a 2/3. Bom, procurando aqui a nossa alternativa, não é. Opa! Letra D, de dado, de doidivana, de Darius, de Domênico, tá bom? Letra D, ok? Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Por favor, faz aquele curtir, faz aquele compartilhar, inscreva-se, tá? Inscreva-se, clique, tá? Tchau, tchau.